Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Que Jesus nos abençoe. Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, na Paraíba, tá? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todos os dias, né? E de quarta-feira nós fazemos o estudo às 9 da manhã, tá? E essa semana faremos o estudo que normalmente a gente faz às 20 horas, né, de segunda, terça, quinta e sexta. Nós estamos fazendo às 17 horas. Tá? Hoje nós não temos o estudo à tarde, né? Mas quinta e sexta nós faremos às 17 horas, tá, pessoal? Excepcionalmente, tá? Porque normalmente é às 20 horas. Certo? Muito bem, vamos lá, né? Vamos começar fazendo uma prece, pedindo o auxílio dos amigos espirituais que sempre nos amparam, nos intuem, nos protegem, nos orientam, nos inspiram para que nós nos elevemos, para que nós tenhamos ideias mais saudáveis, pensamentos mais construtivos, sentimentos mais equilibrados, saúde do corpo e do espírito. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais um dia. Obrigado pela presença dos amigos encarnados no nosso estudo, também dos espíritos amigos. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita que nos esclarece, nos ilumina, abre horizontes novos para a nossa mente e para o nosso sentimento. Pedimos em benefício de todos aqueles que estão sofrendo, seja na matéria, seja no plano espiritual, das depressões, das angústias, das alienações, das dores físicas e morais, das privações que estão passando, das angústias e inseguranças que estão vivendo. Que a tua luz, que o teu evangelho, o amparo vibratório do alto, o estudo possa despertar em nós nosso lado luz para desfazer a nossa sombra interior. Desse modo, Senhor, contamos com o teu auxílio e pedimos que abençoes a todos os irmãos que estão com os nomes inscritos na área de texto nesse momento, como referencial para a ajuda do grupo, para a ajuda espiritual, todas as casas que estão a nós conectadas, as casas espíritas, todos os lares, todos os ambientes voltados ao bem, à boa vontade, que possam sentir a tua presença, apaziguando os corações, os ambientes e tudo transformando para o seu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco e que nós tenhamos a condição de estar contigo hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo, né? A maioria acaba vendo material gravado. Então, que Jesus abençoe a todos. Vamos lá, pessoal. Estamos fazendo o estudo do livro Céu Azul, do espírito César Augusto Meleiro, que morou, né, quando encarnado, morou na cidade que nós morávamos no Paraná, a cidade de Rolândia, perto de Londrina, né? E veio a falecer com câncer. Começou no joelho, se esparramou pelo corpo rapidamente. Em poucos meses ele estava desencarnando, né? Eu tive alguns contatos com ele, era um pouco mais velho do que eu na época, ele morreu acho que com 19 anos. Eu devia ter uns 14, 15 anos por aí, talvez, né? Mais ou menos isso. E os pais dele frequentavam a nossa casa espírita, né? Eram trabalhadores, o pai dele já está desencarnado, a mãe dele ainda está em Rolândia, né? E tinha mais contato com os pais dele, tá? E aí, depois de alguns anos, ele enviou, através da minha mãe, né, da Célia Xavier de Camargo, enviou essa obra através da psicografia, né? Então aí nós temos o livro Céu Azul, que conta a vida do César desde a sua partida para o plano espiritual, a adaptação, os trabalhos na vida espiritual, um espaço compreendido aí
talvez em torno de 10 anos mais ou menos. O livro ele conta um período que eu acredito que seja em torno de uns 10 anos. Tá? Então nós estamos no capítulo 19, o caso Solange. Tá? Nós vimos na semana passada, no último estudo, né, nós vimos que o grupo espiritual dos jovens, né, da cidade de Céu Azul, que nos ajudava no grupo de jovens do Centro Espírita da Sociedade Maria de Nazaré, né, eles estavam sempre trazendo jovens para o grupo material, que a gente fazia de domingo de manhã, e agora a gente tinha uma reunião mediúnica, que era feita às terças-feiras, às 20 horas. Né? E esse grupo, nós começamos em 1990. Foi no ano que eu entrei na faculdade de psicologia, né? Em Londrina, na UEL, né? Então, esse grupo a gente começou em 90, eu tinha 20 anos. Tá? E aí ele contou, né, como é que foi o início do grupo. Nesse momento aqui, desse caso, né, que essa senhorinha, a Dona Maria, foi procurar auxílio lá com os jovens do plano espiritual. Nesse momento aqui, nós já estávamos em 94, eu acredito. Em torno de 94, tá? Só para vocês terem uma ideia temporal, né? Nós já estávamos com o funcionamento do grupo mediúnico há 4 anos já, tá? Trabalhando intensivamente, né? Certo? Então a Dona Maria foi procurar auxílio do grupo, pedindo para a sua bisneta, que estava encarnada na cidade de Londrina, que era pertinho justamente da nossa cidade, né? Síndrome de Down, né? Já com 30 e poucos anos, se eu não me engano, e com grande mediunidade, né? Com grande mediunidade, com uma percepção muito grande mediúnica. Os pais não sabiam disso, né? Ela tinha muito medo em casa, em certos ambientes, né? Como a gente vai ver, mas ela era tinha uma sensibilidade muito grande, né? E sofrendo um assédio espiritual. Isso a Dona Maria explicou, né, para o grupo de jovens, no pedido de ajuda que ela estava fazendo, né? Então era um caso complexo, né? De uma pessoa com uma síndrome de Down, né? Uma moça, né? Com grande mediunidade e sofrendo um processo de obsessão espiritual, né? Vamos lá. O caso Solange, né? Marcamos a visita à casa da nossa protegida Solange. Antes, porém, procuramos nos informar sobre o caso, que parecia bastante complexo. Né? Eles sempre fazem um levantamento histórico, né, do caso, o problema ao longo do tempo, como é que se formou esse problema, essa obsessão, né? Então tudo isso é estudado no plano espiritual, né? Eles não fazem nada sem uma prévia, uma prévia análise, né? Tá? Algumas horas depois estávamos a caminho da crosta da terra, né? Nossa caravana socorrista compunha-se de poucas pessoas. Mateus, que é o instrutor dos jovens lá na cidade de Céu Azul, Marcelo, Eduardo, Dona Maria, que é a bisavó da Solange, e eu, César, né? Além de duas outras entidades de elevada condição que, pelos laços de amizade com a família, iriam nos auxiliar na execução da tarefa. Né? A Lei Rosa colocou, né? Coitada da menina, né? Passei também por este assédio espiritual e às vezes apanhava dos meus pais. Então, difícil, né? A gente vê muitas crianças, muitos jovens com mediunidade, né? Com percepções, com influências. E quando a família não entende, né? Acha que é má vontade, acha que é teimosia, né? A família não entende, acha que é invenção, né? Quando a pessoa tem mediunidade, está falando que está vendo algo, que está sentindo algo,
Eles acham que é invenção da criança, do jovem, né? E nem sempre, né? Pode até ser em alguns casos, né? Pode até ser em alguns momentos, dependendo da personalidade da pessoa. Mas muitas vezes a pessoa está vendo, muitas vezes está sentindo mesmo, muitas vezes está sofrendo aquele assédio e os pais não entendem, né? Acham que é bobagem, né? Frescura, né? O pessoal fala, frescura. Então não é fácil, né? Por isso que as casas espíritas são locais abençoados, né? Estudos como esses que são feitos, né, por várias pessoas. São momentos abençoados que às vezes você pega o seu celular lá e começa a assistir, começa a ter informações. Às vezes você nem sabe direito do espiritismo, nunca foi numa casa espírita, mas começa a ter contato com conhecimento espírita, né? E começa a ver que isso tudo é algo natural, que isso tudo tem explicação, né? Então ajuda muito, né? De uma forma silenciosa vai ajudando muito a sociedade, né? A entender. Então eles foram lá para casa da Solange, né? Chegamos ao nosso destino às primeiras horas da manhã, no endereço, uma casa de aparência singela, de madeira, com um pequeno jardim na frente, né? Então era perto da, quem conhece Londrina, era perto da JK, da Juscelino Kubitschek, uma das ruas ali já descendo ali, indo para o aeroporto, né? Descendo antes de passar pelo viaduto ali, né? Sempre tem algumas pessoas de Londrina aí. Nem sei se estão lá ainda, nem sei se estão vivos ainda, mas, né? Faz tanto tempo já, faz uns 30 anos, né? Então eles chegaram no ambiente, nessa casa de madeira, né? Singela, um pequeno jardim à frente. Antes de sair, recebemos orientações específicas de Mateus, alertando-nos para a importância do equilíbrio diante de qualquer situação que porventura fôssemos encontrar, demonstrando que conhecia as condições existentes, né? Então, Mateus orientou principalmente os jovens, né, mais inexperientes nesse tipo de situação, de auxílio, né? E falou, olha, mantenha o equilíbrio diante de qualquer situação que porventura fôssemos encontrar. Estejam preparados para tudo, né? Mantenham o equilíbrio, né? Confiem, porque ele sabia, né, da situação lá da casa, né, da família e tal. Certo? A Lê Rosa colocou, né? Muito difícil mesmo. Minha família nunca me levou ao centro. Pois eram católicos, né? Então, imagino, né? Ainda bem que agora você tem informação, né? Tem tudo aí à sua disposição, né? O Goretos conhece Londrina, né, Goretos? Que bom. A Tânia Lambi colocou a sede espiritual. Minha infância foi terrível, agora eu compreendi tudo. Só gratidão. Que bom, Tânia. É, é. A Margarida colocou, eu tive um aluno, às vezes ele na hora da aula dizia, professora, tem muitos anjos aqui dentro da sala, eles estão em cima de nós, né? Talvez a percepção mediúnica, né? Isso aí. Tudo bem, né? De frente à residência, ele repetiu discretamente para Marcelo, Eduardo e eu, que ali estávamos, na condição de aprendizes e observadores, né? O Marcelo, o Eduardo e o César eram integrantes do grupo de jovens ali, né? Lembrem-se, mantenham um pensamento elevado e o controle das emoções em qualquer circunstância. Vamos. Adentrando a casa, logo na sala tivemos a primeira surpresa. Em colchões espalhados pelo assoalho, viam-se pessoas adormecidas. Tratava-se do casal e da filha Solange, né? Então eles chegaram ali no interior da casa e a família, porque eles chegaram nas primeiras horas do dia, né? E, e a família estava lá deitada em colchões na sala de estar, né?
sala de TV lá, estavam deitados nos colchões ali, né? O casal, né? Porque eram só os três que moravam, né? O pai, a mãe e a filha, né? Ok. Fitamos Mateus procurando uma explicação, porém, com o olhar, ele nos alertou que não era hora para perguntas, né? Eles tinham que observar um pouco mais, né? Percorrendo o corredor, vimos os quartos de dormir desocupados, o que aumentou a nossa perplexidade. O quarto do casal e o quarto da Solange estavam desocupados. E eles estavam ali dormindo na sala, né? Desocupados não seria bem o termo. Não ocupados por pessoas encarnadas, pois na verdade várias entidades desencarnadas ali estavam, como se em suas próprias casas, espichados nas camas, acomodados nas cadeiras, ou mesmo sentados no chão, né? Então aqui já está uma coisa interessante, né? Quer dizer, o quarto, né? Os quartos, não sei se os dois quartos ou só o quarto da Solange, né? Tinham vários espíritos ali dentro do quarto, como se estivesse na casa deles, né? Deitados na cama, cadeira, ou no chão, né? Acomodados, tá? Alguns conversavam, outros descansavam das atividades noturnas. Ninguém percebeu a nossa presença e nos pusemos a ouvir o que falavam, comentava um deles. Eles não perceberam a presença deles porque, estando numa vibração mais baixa, eles não conseguem perceber os espíritos que estão numa vibração mais elevada, né? Se esses espíritos mais elevados quiserem ser vistos, em algumas circunstâncias, eles podem fazer isso. Não sempre, que depende ainda da condição dos espíritos necessitados. Às vezes estão tão fixados em determinados painéis mentais, vamos dizer assim, em determinados pensamentos, que eles não conseguem perceber nada mais do que a vibração deles permite, né? Certo, pessoal? Então estavam lá os espíritos ocupando os quartos lá, né? E aí o, os espíritos amigos começaram a ouvir o que eles estavam conversando, né? Aí a conversa deles. Ele não vai resistir muito tempo. Ele não vai resistir muito tempo mais às nossas investidas. Também, com o programa de assédio que estamos desenvolvendo, né? Interessante que o Espírito falou, ele não vai resistir muito tempo mais às nossas investidas. Como se fosse um homem, e não como se fosse uma moça. De quem que eles estão falando? É do pai da Solange? É da Solange? De quem que eles estão falando? Né? Um primeiro questionamento aí que nos ocorre, né? Ele não vai resistir. O outro deu uma sonora gargalhada no indo. Concordo. Viu como ele ficou apavorado? Nosso chefe deve estar satisfeito com o nosso trabalho. Quer dizer, novamente falando em ele ao invés dela. Né? Acompanhávamos o diálogo sem nada entender. Afinal, quem seria ele? Nosso objetivo era atender uma infeliz moça que ali se comentava sobre um homem. Porventura estariam se referindo ao pai de Solange? Né? A Marli achei que era do pai, né? Vamos ver, né? Vamos ver do que eles estão, que eles estão se referindo, a quem que eles estão se referindo, né? Notando nossos íntimos questionamentos, Mateus fez sinal para que aguardássemos, pois logo iríamos entender, né? Pois logo iríamos entender. Vamos ver aqui, né? Dentro de pouco tempo deu entrada na sala, acompanhado de 2 servidores do nosso plano, e dando a perceber que não entendia bem o que estava acontecendo, um homem ainda novo, que para espanto nosso foi levado até junto do corpo adormecido de Solange.
e auxiliado a acomodar-se nas vestes materiais da nossa amiga. Então vamos lá, o que que aconteceu? Eles estavam observando, né, os questionamentos do grupo, né, quem seria ele, né? E aí eles viram entrar na sala um espírito, uma pessoa, de um homem, né, ainda novo, né, e estava sendo conduzido pelos espíritos amigos, sendo levado até o corpo da Solange. A Solange estava ali deitada, os pais também deitados, né, na sala, os corpos ali, né? Então eles trouxeram esse moço, um espírito masculino, e acomodaram junto ao corpo da Solange. Né? Quem seria? Seria a própria Solange? Né? Pela primeira vez, Mateus falou, esclarecendo: sim, como podem ver, a nossa Solange é, na verdade, Osmar. Né? É, na verdade, Osmar. É um espírito, no momento, notadamente masculino. Por que que eu falo no momento notadamente masculino? Porque nós sabemos que nós temos as duas polaridades. Né? No livro dos Espíritos fala que o Espírito não tem sexo. Não é exatamente que não tem sexo. Né? Não tem apenas uma polaridade. Não é apenas masculino ou apenas feminino. Foi criado masculino, vai ser sempre masculino. Foi criado feminino, vai ser sempre feminino. No sentido de não tem sexo, no sentido de ele pode transitar nas duas polaridades. Na verdade, nós temos os dois sexos. Né? Nós temos a polaridade masculina e a feminina. Então a gente pode ter várias encarnações no sexo masculino e várias encarnações no sexo feminino. Podemos alternar quando necessário, né? Quando for mais produtivo, mudar, né? Inverter a polaridade. Então a gente vem transitando nessas duas polaridades desde sempre. Toda a nossa evolução. Então qualquer um de nós tem o arquétipo masculino e tem o arquétipo feminino. Ânima e ânimos, né? Nós temos os dois arquétipos, os dois padrões comportamentais historicamente estruturados em nós. Entendeu? Então, é um espírito notadamente masculino no momento, deve ter tido várias encarnações como homem, se apresenta como homem no plano espiritual. Mas, né, para se esconder dos inimigos do pretérito, do passado, né, Osmar solicitou um corpo feminino, julgando que não seria encontrado. Então ele estava como que querendo se esconder dos inimigos do passado num corpo feminino. Poderia ser o contrário, um espírito notadamente feminino querer um corpo masculino. Eu sei que não é assim, só querer, né? Depende dos espíritos analisarem se será bom, se é viável, né? Se é oportuno essa inversão, né? Nesse caso aqui, pelo que estão falando, ele solicitou um corpo feminino para não ser encontrado, né? Mas acabou sendo, né? Contudo, apesar da deficiência mental e da mudança de sexo, seus adversários e cúmplices de antanho, né, do passado, o localizaram e agora não lhe concedem tréguas. Certo? Então, apesar da síndrome de Down, né, que também é programado, também é estruturado, conforme seja oportuno para dar um intervalo entre as encarnações, né? É como que um estágio de interrupção, às vezes, de uma sequência de encarnações perdidas, problemáticas. Frequentemente eles usam a paralisia cerebral, síndrome de Down, o autismo e algumas outras situações
como se fosse um intervalo, uma contenção para que a pessoa não se complique mais. Então ela perde um pouco a liberdade, ela perde um pouco as facilidades que tinha de movimentação, de raciocínio, né? De liberdade de ação e fica dependente de algumas pessoas, dependente da família, né? Fica contido. Então é um processo de contenção para que a pessoa não se complique mais. Nesse sentido, é como se fosse uma interrupção de um processo, né? E preparação para outras encarnações em que vai retornar a plena saúde, mas dependendo de vários fatores. Vai ter que passar por processos ainda expiatórios, reparadores, né? Um certo encarceramento, né? Ailton, exatamente. O Divaldo fala, né? É uma prisão sem grades, tá? É uma prisão sem grades. Toma uma aguinha aqui. Tem uma função para o espírito e tem uma função para a família também, tá? Desculpa, pessoal. Então essa é a condição, né, desse espírito Osmar, agora Solange, né, no novo corpo, já com 30 e poucos anos, né? É grandona, assim, sabe? Tinha um rosto meio redondão, assim. Pessoa grande, alta, né? Forte. Tinha traços até meio masculinos, assim. Tá? Cabelo curtinho. Os traços eram mais masculinos propriamente do que femininos, né? Se eu fosse analisar, assim, olhando assim, talvez parecia mais um homem do que uma mulher, tá? Embora o corpo revelasse, né, a condição de mulher, mas olhando assim para a fisionomia, parecia mais um homem do que uma mulher. Certo? Então vamos lá, né? E por que dormem todos na sala? Indaguei espantado. Em virtude da influência das entidades desencarnadas cruéis e vingativas. A nossa Solange, continuaremos a chamá-la assim, uma vez que é a sua personalidade atual, né? Que sente, ouve e vê os espíritos, vive aterrorizada e não consegue entrar nos ambientes onde eles estão. Sempre temerosa, não aceita ficar sozinha e seus pais lhe fazem companhia. Então veja bem, né? A pessoa que tem mediunidade, né? E aqui no caso a Solange é mais difícil ainda porque, né, muitas vezes não compreende bem o que está ocorrendo, né? E ela percebia, ela via, ouvia e sentia as influências, né? E os pais, sem saber o que estava ocorrendo, eles não entendiam o porquê do medo dela, né? Ela não aceitava ficar sozinha e também não aceitava entrar no quarto dela, né? Certo? Ali, Rosa, né? Localizo pela vibração espiritual da pessoa, exatamente. Sentem o faro, né? São atraídos pela energia da pessoa, né? Acabam localizando, né? É. Nesse momento, reintegrando-se no corpo, Solange se agita, começando a despertar. Os genitores acordam também e levantam-se para iniciar o novo dia. O pessoal se acordando, né? Diferente do que eu imaginava, franzina e frágil, vejo uma Solange grande e encorpada, que lembra muito o aspecto do espírito Osmar que víramos. Você vê que coisa, né? Quer dizer, eles que viram ela fora do corpo, o Osmar, olhavam para ela agora no corpo, eles percebiam uma semelhança, né? Eles imaginavam que iriam encontrar uma pessoa franzina, frágil, né? Mas aí depois que viram, foi uma pessoa encorpada, grande, né? Certo, ok. Dormiu bem? Pergunta-lhe a mãe, carinhosa. Solange balança a cabeça negativamente. Como seu palavreado difícil, com o seu palavreado difícil, tenta explicar o que viu, fazendo gestos.
Ela tinha muita dificuldade de falar, de pronunciar certas palavras, né, certas frases. Era uma síndrome de Down. Muitas vezes a síndrome de Down, a pessoa consegue falar, consegue fazer um monte de coisas, se relacionar de uma maneira muito produtiva, muito boa, muito positiva, né? O caso dela era um pouco mais grave, tá? Ela tinha dificuldades difíceis, assim, com relação à fala, né? A relação dela com o ambiente era mais difícil, tá? Era mais grave, né? Certo? Ela tinha uma pele clara, uma pessoa de... Ela tinha traços que pareciam uma pessoa oriental, tá? Não exatamente, mas parecia uma pessoa, tinha um rosto meio redondo, um pouco achatado assim, né? E traços assim, parecia... Tinha traços de uma pessoa oriental. Pele clara, rosto meio abochechona assim, né? Rosto meio redondo, tá? Certo? Então ela tentava explicar o que ela viu para a mãe dela através de gestos, tentava falar, mas com muita dificuldade, né? A mãe, contudo, preocupada com as tarefas que a aguardam, não lhe dá muita atenção, dirigindo-se à cozinha para preparar o café da manhã. Observando a filha parada de pé na porta da cozinha, a senhora ordena: Vamos tirar o pijama. Vá buscar uma roupa no quarto. Solange reage aflita, negando-se a cumprir a ordem recebida, e afirmando agitada que não vai ao quarto. Você tá com medo, né? A mãe ainda vai buscar roupa lá no quarto. Mas ela não, ela se agita e fala que não. Não vai não. Tadinha, né? A mãe suspira e se conforma. Sabia que a filha não iria, não adiantava insistir. Ela demonstrava pavor de entrar nos quartos e em determinados ambientes da casa. E aí está uma questão que a gente precisa tomar cuidado também, assim, não desconsiderar certos medos, né, das crianças, dos jovens, noturnos, ou mesmo durante o dia, né? Já teve caso da gente atender criança, que assim, a gente na casa espírita a gente recebe pedidos de ajuda e tal, né? Às vezes os pais conversam conosco e tal e falam o que está acontecendo. Ah, meu filho de uma hora para outra não quer entrar na sala de aula, não tem o que faz entrar, né? E lembro de um caso que a criança era assim, não estava querendo entrar mais na sala de aula, por algum motivo. E aí a gente foi fazer uma vibração na reunião mediúnica, né? Era a reunião de terça-feira mesmo, essa da mocidade, né? E aí a minha mãe percebeu. Minha mãe tinha uma facilidade de se deslocar espiritualmente, né? A gente trabalhava muito bem juntos, assim, na reunião mediúnica, né? E ela se deslocava espiritualmente, né? Se projetava espiritualmente, se desdobrava, né? E ela se via no ambiente, né? Num ambiente que estava problemático, vamos dizer assim, né? Podia ser a casa de alguém, podia ser uma instituição, algum lugar assim, né? E ela viu que havia um esqueleto. Tinham colocado espiritualmente um esqueleto assim num canto da sala, muito assustador. Porque os espíritos criam imagens, eles criam formas, né? Que ficam no ambiente para assustar aqueles que têm mais percepção, né? Às vezes querem assustar uma pessoa especificamente, porque sabem que ela tem sensibilidade. Essa criança devia ter grande sensibilidade, né? E a criança ela percebia e se assustava e ficava com medo de entrar. E aí a gente meio que retirou aquele objeto, né? Desfez aquele objeto espiritual, né? Pois olha, a criança de uma hora para outra voltou lá e não teve mais problema, né? Então a gente vê muito essa coisa. Às vezes é no quarto da criança,
A criança começa a ter medos. Então, por isso que fazer prece nos ambientes, ficar um passe na criança antes de dormir, fazer uma prece, né? Não desconsiderar os medos, não achar que é frescura, não achar que é má vontade da criança. É pensar, poxa, e se a criança tem sensibilidade, tem alguma coisa que ela está percebendo, né? Então, a gente precisa lembrar mais disso, né? E usar as técnicas de espiritualização, de atendimento, de tratamento espiritual, né? É muito importante. Então ela tinha pavor, né? E a família não sabia o que fazer diante disso. E nem como entender por que desse pavor. Do nada. Por que que a pessoa começa a ter medo, pavor de entrar no quarto? Do nada. Né? Então, as coisas não são assim do nada, né? Às vezes tem questões materiais que têm ocorrido ou que ocorreram, né? E às vezes até que são importantes, abusos sexuais, tem questões importantes às vezes, né? E que podem marcar do psiquismo, a emoção da pessoa, da criança. E ela pode começar a ter medo de dormir, né? Medo da noite, pode, né? Mas daqui não era o caso especificamente, tá? Dentro do que a gente observou, veio a saber, né? Não era o caso. Tá? E aqui os espíritos estão contando como é que era do ponto de vista espiritual, ou seja, se justificava do ponto de vista espiritual, né? Sentam-se para tomar o café e o casal toca no assunto, falando sobre o problema da filha, como se ela não estivesse presente e não pudesse entendê-los. Que é uma mania também que às vezes a família tem, quando a criança tem alguma dificuldade, ou quando é criança apenas, não precisa nem ter dificuldade, mas às vezes começam a falar das coisas na frente da criança como se ela não estivesse ali. Às vezes até do jovem, né? E falar dos problemas ali, né, de uma forma inconveniente, né? Então, certo. Ok. Então vamos lá, né? E é muito ruim, né? Você ficar falando sobre os problemas, né? De uma forma assim, na frente da pessoa, né? Isso e muitas vezes a criança está entendendo, o jovem está entendendo, né? Tranquilamente, né? Então é muito ruim isso, né? A Simone, mas o menino sabia que ele estava vendo? Não me lembro, faz muito tempo agora, sabe? Eu não tenho, não lembro de detalhes, né? De como que isso ocorreu na época, assim, né? Mas não saberia dizer como é que foi exatamente assim na época, né? Então, assim não pode continuar, lamenta-se Dona Luzia, desgostosa. Isso não é vida, José. Sinto falta da nossa cama, do nosso quarto, e somos obrigados a ficar mal acomodados todas as noites por causa da Solange. Não aguento mais isso. Até quando? Né? Entendeu? Então, ela estava chateada, né? Já era uma senhora já é, no último terço da vida, vamos pensar assim, né? Já era uma pessoa já uma idade mais avançada, ela e o marido dela. A filha já estava com 30 e poucos anos, né? Então, não eram pessoas novas, né? Pessoas que trabalharam bastante, estavam cansados dessa situação, né? Não era fácil, né? Então, ela estava chateada, né? Com o fato de não poder dormir no quarto deles, não poder ir na cama deles, sem entender o que estava acontecendo, né? O pai tenta amenizar a situação. Calma, Luzia, não adianta nos desesperarmos.
Temos que procurar ajuda. Como? Não podemos pagar um tratamento especializado para ela. Trabalhamos bastante, mas o que recebemos como pagamento pelas costuras mal dá para as nossas despesas. Por que tanto medo, tanto pavor? Nossa filha está apavorada e nem sabemos por quê. O que pode estar acontecendo, meu Deus? Né? Os dois eram costureiros e trabalhavam na própria casa deles, né? Numa salinha que dava para a rua, né? Onde eles atendiam as pessoas ali. É, E os dois trabalhavam na costura, né? E eram pessoas, duas pessoas simples, assim, né? A vida deles era uma vida singela, né? Calma, Luzia, tem que haver um jeito, insiste o marido. Antero, uma das nobres entidades que estavam conosco, aproximou-se de Dona Luzia e, envolvendo-a com muito carinho, colocou-lhe a mão na fronte, emitindo uma sugestão que a senhora acatou docilmente, né? Então o Antero, né, colocou uma das mãos ali sobre a Dona Luzia, né? E ela naquela situação que estava, naquela angústia, ela sentiu de alguma forma, né, a energia do Antero e teve captou uma sugestão mentalmente do Antero, né, dessa entidade que estava ali ajudando, né? Certo. José, tive uma ideia. A universidade tem serviço de atendimento à comunidade, segundo ouvi dizer. E se fôssemos pedir ajuda? Ah, Deus nos auxiliará, tenho certeza. Estou sentindo que é por aí que devemos começar. A Universidade Estadual de Londrina, né, que tinha um trabalho de atendimento, né, as clínicas, né, de atendimento gratuito à população, prestação de serviço à comunidade, né, nos estágios dos estudantes, tal, coordenado pelos professores, né. Na verdade, um sobrinho dela estudava na universidade, deve ter comentado para ela a respeito desse trabalho, da possibilidade de atenderem a Solange e tal, a família, né? Eu cheguei a conhecer esse sobrinho dela, né? Ele estava acho que uns dois semestres da minha frente, mais ou menos. Estava terminando o curso já de psicologia, o sobrinho dela, né? Então ela teve esse insight aí, né? Sem perceber a presença amiga, porém mais animada, cheia de esperança e de bem-estar, transmitidos pelo benfeitor espiritual, Dona Luzia resolveu: hoje mesmo irei à universidade. Vou relatar o caso da nossa filha e tenho fé em Deus que alguém vai nos ajudar. Né? Então, ela se encheu de esperança, né? Porque é muito importante a gente ter esperança, a gente ter fé. A gente pode não ter mais nada, né? Mas é muito importante e imprescindível que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança. É muito importante. A gente pode não ter mais nada, mas nós não podemos matar a fé das pessoas. Né? Quando a gente não puder ajudar de alguma forma, pelo menos não atrapalhemos desfazendo a fé das pessoas, né? Tirando a esperança das pessoas de melhoria. Quando a gente vai tratar alguém, quando a gente vai ajudar alguém, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a fé das pessoas, é a esperança. A fé no sentido assim de acreditar nas possibilidades de melhora, de mudança. Tá? Então, isso é muito importante, pessoal. Tá? Às vezes, quando a gente está conversando com alguém que procura o auxílio, seja na casa espírita, ou seja no consultório, né? Psicoterápico, às vezes a pessoa nos procura e às vezes ela estava pensando em se matar naquele dia. Eu já tive casos assim, da pessoa marcar uma consulta e sem eu saber, ela já estava com planejamento feito já. Se não desse certo, ela já tinha comprado já
substância que usar para se matar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fornecer às pessoas é a fé. É a esperança na melhora, na mudança, que é possível, que tudo tem solução, né? E que buscando, se esforçando, sempre há a possibilidade de melhorar, não é? Então, isso faz com que a pessoa ela consiga, pelo menos, dar um primeiro impulso aí para que a gente possa fazer um trabalho espiritual, um trabalho psicoterápico, né? É muito importante isso, tá? Então ela pensou em ir para a universidade, né? Para narrar o fato lá. Decidida, após fazer as tarefas rotineiras mais urgentes, Dona Luzia saiu de casa, deixando a filha aos cuidados do marido. Sem que ela suspeitasse, nós a acompanhamos até seu destino, né? Eles acompanharam a Dona Luzia, os espíritos amigos, né? Foram juntos lá para a universidade. Estávamos juntos quando conseguiu falar com a responsável e explicou o caso. Tendo esta anotado com interesse os dados que Dona Luzia forneceu, prometendo encaminhar para estudo, entrariam em contato assim que fosse possível. Fez uma anamnese, né? Fez uma primeira entrevista ali para juntar informações essenciais ali do caso, né? Para que depois pudessem aprofundar mais nesse contato com a família e nos atendimentos, né? Sorridente, Antero convidou-nos a sair, afirmando sereno: Vamos, tudo está bem encaminhado. Por enquanto, nada mais temos a fazer aqui. Satisfeitos, deixamos Dona Luzia entregue a si mesma e retomamos a nossa sede. Né? Quer dizer, o primeiro auxílio ali foi dado, né? Encaminharam a situação. Você vê como é que os espíritos agem, né? Como é que eles vão juntando os pauzinhos, né? Como é que eles vão é, realizando os auxílios, né? É tudo muito cultivado, é muito cuidadoso, né? Percebemos que os nossos maiores sabiam o que estavam fazendo, que tinham uma visão muito nítida do que nos competia realizar, mas nossas condições ainda bastante incipientes não nos permitiam saber o que lhes ia na mente. Que o César não estava entendendo muita coisa. Embora soubesse que os espíritos sabiam o que estavam fazendo, né? Notando nossas interrogações, Mateus informou gentilmente: Agora temos que aguardar. Montamos um esquema que deverá funcionar dentro de mais alguns dias. Como assim? Perguntei curioso. Bem, o primeiro passo foi dado. Solicitada a ajuda técnica da universidade, o caso irá parar nas mãos do Alexandre, que é aluno e está fazendo estágio, né? Então aqui, qual que era a questão, né? Eu não sabia de nada disso na época, né? Esse livro foi sair anos mais tarde, né? Então eu era apenas estudante lá na universidade, estava nos últimos semestres do curso, né? Eu comecei em 90, o curso é de 5 anos, eu comecei em 90, estava acho que em 94, se não me engano, 93, 94, estava mais da metade do curso, né? E estava começando a fazer uma disciplina que era Psicologia do Excepcional, né? Que seriam, não lembro se era um semestre ou 2 semestres, era Psicologia do Excepcional, tá? Que eram acompanhar casos de crianças com dificuldades, crianças especiais, como se fala hoje, né? Então, o planejamento dos espíritos era levar a Dona Luzia, levar o caso da Solange lá para a universidade para vir parar nas minhas mãos, né? E é o que acabou acontecendo devido ao professora, né? É, ela, os primeiros dias de aula lá, ela chegou com uma série de casos, né? De pessoas que haviam procurado ajuda e ela pediu que a gente escolhesse, né, espontaneamente que a gente escolhesse os casos, né? Cada um ia pegar um caso e que a gente escolhesse, a gente mesmo ali, os alunos, em duplas, né?
a gente escolhesse o caso que a gente iria pegar. E até eu estava fazendo dupla com uma moça, né, chamada Jaqueline, até falei para ela, escolhe lá o caso que você achar melhor e a gente faz, né? Então deixei para ela escolher, né? E ela foi lá e escolheu. Devia ser médium também, né? Os espíritos, eles vão achando os caminhos, né? E ela foi lá e escolheu justamente o caso da Solange. Vê como é que é, né? A gente nem sabe às vezes para onde está indo, mas as coisas vão acontecendo como devem acontecer, né? E aí a gente começou então a tomar contato, né, com esse caso da Solange, tá? Então foi assim, né? Aparentemente casual, né? É uma casualidade entre aspas, né? Mas olha quanta coisa tinha por detrás, né? E a gente nem sabia, né? Graças a Deus essa moça, a Jaqueline, né, que fez o estudo comigo lá, fez dupla, né, nesse caso, ela tinha uma simpatia também pelo espiritismo. Já tinha participado uma certa casa espírita, é uma pessoa mais aberta a essa questão. Isso acabou auxiliando um pouco, né? Tá? Então essa era a ideia dos espíritos, né? Fazer o caso chegar até a gente. Levei a mão à cabeça, como sempre fazia, exclamando: Puxa, como não pensei nisso antes? Todos riram, mas a verdade é que só agora as coisas começavam a fazer sentido para mim, né? Então, o quebra-cabeça aí, né? Só mais tarde, anos mais tarde, não sei exatamente quanto, tem que ver quando que foi lançado esse livro. Acho que foi em 97, 95? Não, acho que foi em 97, né? Se eu não me engano, que foi lançado o Céu Azul. Tem que ver o copyright, né? Então foi alguns anos mais tarde, né? Então, na época eu não sabia. A gente só estava vivendo o dia a dia mesmo, né? Conforme os acontecimentos. Sim, agora estava compreendendo o objetivo dos nossos mentores. Daria um jeitinho para que o caso viesse para os cuidados do companheiro Alexandre. E a ligação com a casa espírita estaria feita, né? Porque eu era bastante atuante ali no centro, estava dirigindo a reunião mediúnica de terça-feira lá dos jovens, participava de duas outras reuniões mediúnicas, né? Frequentemente dirigia também as outras reuniões quando os meus pais viajavam, né? Minha mãe ia fazer palestra, meu pai acompanhava e tal. E então eu estava bem acostumado e quando não dirigia a reunião, estava sempre participando, totalmente envolvido com a casa espírita, né? Com todos os trabalhos. Então, junho de 97, né, Ailton? Ah, obrigado por você ter colocado aí. Que bom. Então, é isso mesmo, né? Junho de 97. Então foi aproximadamente uns 3 anos, uns 3 anos talvez, do acontecimento aqui do caso, né? Que virou livro depois de uns 3 anos aproximadamente. Tá? Ok? Então foi a forma deles fazerem a ligação com a casa espírita, né? Mais uma vez não pude deixar de admirar a infinita sabedoria do Pai que abriu caminhos onde nada víamos. O trabalho incansável desses amorosos amigos espirituais que, humildes e generosos, sem demonstrar o grande conhecimento e a vasta experiência que têm, ajudam anonimamente e com imenso amor pelo simples desejo de servir. Né? Certo? Aí para terminar, né? Agradeço também a oportunidade de poder trabalhar com esses mensageiros de Jesus, que apesar das nossas deficiências e falta de condição, aceitam o nosso concurso, ensinando e orientando sempre. Né? E aqui para terminar, a gente lembra o seguinte, né? A gente vê aqui na própria narrativa do César, né? E a gente sabe que 90% do que é feito nas reuniões são os espíritos que fazem. Nosso papel é muito pequeno, nossa participação é muito pequena. Né? Ajuda também, né? O que nós fazemos ajuda,
né? Facilita o trabalho dos espíritos? Facilita. Mas o fato é que a maior parte do trabalho quem faz são eles. De uma forma anônima, amorosa, constante, né? Disciplinada, né? Eles é que fazem a maior parte do trabalho. E nós, né, agradecemos pela oportunidade que temos deles nos incluírem nesses processos de ajuda, né? Porque é por compaixão, é por piedade, né? Com cada um de nós que eles nos incluem, nos dão a oportunidade de ajudar também e aprender com isso. E aprender, porque é um processo de aprendizado, de fortalecimento nosso, né, dos encarnados, né? Então vale a pena essa parceria com o plano espiritual, né? Porque eles nos ajudam muito, nós aprendemos no processo e vamos nos fortalecendo, né? No futuro, talvez a gente esteja lá e eles estejam aqui, né? Aí se inverte a coisa, né? É que nem o Chico estava aqui recebendo ajuda, agora está lá no plano espiritual, ajudando, né? Dos espíritos amigos, né? Dos espíritos superiores, né? É assim, né? Uma mão lava a outra, né? Então vamos finalizando por hoje, né, pessoal? E a história caminha, né? A história vai ficar interessante aí, tá? Temos muita coisa pela frente. Vamos lá, né? Vamos fazer a prece final, né? Agradecendo o César, né? Pelas informações que está trazendo, pelo aprendizado que nos dá, nos proporciona, pela oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de estarmos juntos em mais um dia onde temos a possibilidade de nos melhorar, de nos aprimorar interiormente, também ajudarmos de alguma forma no entorno de nós, seja ele material, seja espiritual. Somos seres interexistentes, seres que vivem a vida material, mas também participam, atuam espiritualmente. Então ajuda-nos a termos o equilíbrio necessário, o conhecimento, a termos a força interior para tudo superarmos e para darmos o nosso melhor em cada dia da nossa vida, em cada momento da nossa existência. Muito obrigado por tudo. Que a luz do teu amor envolva e ilumine todos os irmãos que estão conosco, material e espiritualmente. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje, tá? Amanhã a gente tem estudo às 17 horas, ao invés das 20 horas, será às 17. Só essa semana, tá? Se Deus quiser. Então, terça e quinta, quinta e sexta, às 17 horas. Bom? Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.